de nos sintonizarmos com as linhas gerais da natureza e abrirmos as portas para um novo tempo. Na sua web rádio União Racional, está entrando no ar o programa Encontro com a Razão, direto de Goiânia. Apresentação: Fábio Moreira. Participação: Joaci Cortes. Boa noite, amigos ligados aqui na web rádio União Racional. Sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje, nosso encontro com a razão, nosso encontro cósmico de todos os sábados. Hoje estamos eu e Jô aqui, ainda fora de nosso domicílio, e como anunciamos no programa anterior, vamos dar continuidade à entrevista que concedemos ao estudante de cultura racional em seu programa Encontro Racional, o Wilson Figueiredo. Antes, porém, quero dar um salve a todos que nos acompanham, a todos que interagem conosco, nos encaminhando perguntas, sugestões, a todos aqueles que compartilham esse programa, a todos da equipe da Web Rádio União Racional, que se esmeram para levar até você, ouvinte, conteúdo de cultura racional. E um salve todo especial a você que está chegando agora nesse ambiente. Aqui informamos que estamos em uma nova era, em uma nova fase, a fase cósmica, espacial, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase onde todos os males da natureza e do animal racional serão extintos. Aqui divulgamos a maior descoberta do mundo, a descoberta do mundo de onde viemos e para o qual estamos de volta. E para positivar essas afirmativas, é preciso ler os livros Universo em Desencanto de Cultura Racional. Lendo os livros se obtém as provas e as comprovações, porque a leitura proporciona a ligação do animal racional ao seu mundo de origem, o mundo racional. É, sem dúvida nenhuma, uma espécie de outra vida que agora, na fase racional, se descortina. Então, aberto mais um programa, Encontro com a Razão. Salve, Jô, uma boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os ouvintes do programa Encontro com a Razão. Novamente conosco, aqui nesse encontro transcendental. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Então, vamos, conforme anunciado no programa anterior, dar continuidade à entrevista concedida ao Wilson Figueiredo. Minha prima e meu tio, que tinham ido me receber no aeroporto, e ali, então eu fui para Goiás com o meu pai. E daí fiquei alguns meses
na casa do meu pai, voltei para casa e tal, e eu praticava yoga, né? Com aquela roupa pretinha. Aí eu peguei e comecei a sentir uma dor do lado direito. Tá? Fui fazer os exames com... Mãe, me leva no ginecologista que eu estou com a dor aqui do lado, em cima do ovário. Aí foi constatada um tumor de ovário, no ovário direito. E aí o primeiro médico, né, que foi a ginecologista da minha mãe, falou, olha, vai ter que operar. Vai ter que operar, uma cirurgia simples, nós estamos acostumados a fazer e tal. Aí eu falei, mãe, eu vou em outro médico, porque pegar outro diagnóstico, eu não estou acreditando. Aí fui em outro, tiraram um raio-x, que na época não tinha tomografia, e constatou a presença de um tumor, tamanho de uma laranja, mais ou menos, tudo inchado. Minha barriga só crescendo. Aí eu falei, mãe, ainda assim, eu não vou me submeter a uma cirurgia, vou em outro médico. Aí uma amiga minha que era enfermeira do hospital, esses hospitais públicos, falou, não, vamos lá, que tem um médico lá que é espetáculo. Tal. Um senhor bem de idade, mas era assim, dos 60 anos. Eu entrei, tá? Foi fazer o exame, ele vira para mim e diz assim, você vai ter que tirar esse tumor aí e vai perder parte do útero, não sei o quê, e fez o diagnóstico dele. Eu saí dali desolada. Bom, cheguei em casa, eu estava com os 21 livros já comigo, casa da minha mãe. Falei comigo mesmo, falei, amanhã eu vou saber do dono do livro o que eu faço. Porque se ele é dono desse livro, está me dizendo tudo o que está dizendo, eu tenho que consultar. Aí eu liguei para Belfort Roxo. Não, liguei para uma telefonista do Rio de Janeiro, aí ela falou assim, eu falei, olha, eu quero falar com o senhor Manuel Jacinto Coelho. Ela disse, não existe esse senhor aqui. Procurou, era daquelas telefonistas de pino ainda. Procurou e não encontrou o nome do seu Manuel. Aí eu falei, olha, senhora, é questão de vida ou morte. A senhora tem que encontrar. Esse senhor mora no Rio de Janeiro há muitos anos, morou no Meier e tudo. Ele é autor de um livro de capa azul, que tem um pórtico. Ela disse, tem uma telefonista aqui que lê esse livro. Aí passou para essa telefonista e eu falei, olha, senhora, eu estou precisando falar com o seu Manuel Jacinto. Não, o seu Manuel Jacinto mora em outro município, é Belfort Roxo. Eu vou te dar um telefone, você liga para lá e fala com o pessoal da casa. Falei, tá bom. Liguei, quem atendeu foi Dona Luci. Aí eu falei, Dona Luci, aqui é Joaci de Goiânia, me apresentei. Eu estou precisando falar com o seu Manuel. Ela falou, não é assim não. Não é desse jeito, não. Naquele jeito dela, né? De atender dela, a gente. Bem estilo Dona Luci. Mas não é desse jeito, não. Me diz o que é que eu levo o recado para ele, que ele não está na casa mais aqui. Ele está no retiro racional. Ele já estava no retiro, né? Já. Aí ela falou, eu levo o recado. Eu falei, porque eu estou com um tumor de ovário e tudo. Eu quero que a senhora pergunte para ele se eu opero ou não opero, porque os médicos estão querendo me operar. Ela falou, não toma atitude nenhuma não, que amanhã eu trago a resposta. Foi, conversou com o seu Manuel falou para não operar e que ele iria providenciar a minha ida ao retiro racional. Isso era pertinho de 30 de dezembro. E foi quando, então, ele me enviou um senhor chamado Álvaro, que tinha um Fusca, e ele iria para o retiro por 30 de dezembro, e ele tinha autorização do seu Manuel para me levar. E como que eu entrei em contato com ele também foi outra coisa muito interessante. Eu comprava meus livros para fazer doações ali na Livraria Cultura Goiana.
E comecei a comprar muito livro, comprava a obra toda. Então, o livreiro conversou com o seu Álvaro e falou para ele, olha, traz mais livro, porque tem uma moça que compra muito livro aqui. Aí, ele chegou lá com bastante livro. Eu comprava livro para dar para a família, para fazer de presente, fazer visitas e tudo. Eu tinha feito uma lista com todos os meus parentes e falei, eu vou dar um livro para cada um. Tá bom. Isso em 76, mais ou menos? Isso em 1975. No Sim. 75 para 76. 76 eu já estava no retiro. Uhum. Então foi antes do dia 30 de dezembro. Aí o seu Álvaro mandou me chamar, telefonou, falou, olha, seu Manuel falou que é para você ir comigo para o Rio de Janeiro. Então você pega um ônibus, vai para Brasília, eu te pego na rodoviária lá e nós vamos para o Retiro Racional, onde ele está. Falei, então tá bom, peguei ônibus em Goiânia, fui para Brasília, ele morava em Brasília. Foi ele, a mulher, eu e esse meu amigo que tinha me dado o livro. Fomos 4 de Fusca. Chegamos lá no dia seguinte, tudo sem parar, porque a gente não tinha condições de parar. Só fazia uma alimentação e chegamos no retiro. Quando chegamos no retiro, ele falou para mim, seu Álvaro, bota um lápis e um papel no bolso, que quando você tiver o primeiro contato com ele, você se apresenta e diz que é a Jô de Goiânia que ligou e que eu tive autorização de te trazer. Aí, no dia seguinte, outro fato muito importante foi que estava sendo passado um trator ali naquela frente dos Três Poderes que se transformou num gramado imenso, que era o gramado que eu tinha visto nos primeiros contatos. Mas aí, o primeiro contato meu foi com o seu Manuel, ele estava naquele morro, e eu passando naquela lama toda, o trator mexendo com terra, meu sapato se sujou todo. E eu olhei para os pés dele, ele estava com um sapato claro e sem uma gota de sujeira. Não tinha uma marca da vermelhidão daquela terra. Eu falei, só pode estar flutuando, mas enfim, passou. Ele falou, quem é você? Eu falei, sou Jaci, de Goiânia e tal. Estou aqui porque querem me operar de um tumor. Ele falou, não opera não, pega o papel e lápis. Aí eu tirei do bolso e peguei a receita que ele passou para mim. Ele falou, vai para Goiás, volta para Goiás, faz essa receita e dentro de 21 dias se apresente aqui. Foi assim. Dentro de 21 dias eu voltei curada e Legal. Já fiquei no retiro. Aí foi outra história. A história é longa. Mas tá bom esse trecho, não tá? Não, eu não vou nem permitir que você pare por aí, porque eu queria explicar para as pessoas que a doutora Jô, né, e o companheiro dela, que é o nosso irmão, que tem um programa maravilhoso, até falar do programa deles aí, que eles têm muita história para contar, é o Encontro com a Razão, não é verdade? Isso. Esse é do Fábio Moreira, não é isso? Isso. Fábio, o Encontro com a Razão é o seu ou dela? É eu como apresentador e ela... Diretor também. Participante, né? E ela tem outro também, não tem? São 2 programas, né? São Luz da Razão. Luz da Luz Razão já é Para quem domingo. não conhece, ela tem muita história para contar, Tem. maravilhosa, porque ela é uma ferramenta fundamental. Esse é meu ponto de vista, a minha opinião vale, né? Eu acho, né? Tá valendo. É uma pessoa que tem uma jornada muito importante na cultura racional, e não só na questão do que ela vivenciou, do que ela contribuiu para a comunidade racional, porque a gente tem hoje, né? É verdade, eu quero dizer que no dia 21 de fevereiro de 1976, eu, então, voltei para o retiro e fui convidada a participar da colaboração. E uma pessoa que ajudou não só em 76, você ajudou durante décadas lá, né? 11 anos, certinho.
11 anos certinho. 11 anos. 1987, no dia 21 de fevereiro, ao meio-dia, eu saí do retiro. Então foram. O mais importante para a gente entender, Jô, diga, é esse passo inicial, porque o programa que a gente tem gravado é para tentar resgatar essa história e registrar a história. Então, na minha dúvida, né, no meu desejo de conhecer a história do Retiro Racional, sim, quando você chega lá, a estrutura que você encontra lá era só o quê? Só o casarão, a varanda, casarão cheio de mulheres, né? A cantina antiga, pequena, com alguns rapazes. O Kung Fu morando lá no galinheiro, ao lado da varanda do seu Manuel, que estava sendo terminada ainda. Eu cheguei lá, não existia aquele... Estava envidraçando aquelas janelas da frente. E a parte dos fundos era só uma sala grande, que já estava pronta, e um banheiro. E do lado tinha uma entradinha que tinha um banheiro para quem estava na varanda, a casinha de ervas medicinais e mais um banheiro, que no caso eu passei a usar. Do lado esquerdo, bem pequeno. Mencionou sobre a varanda, só tinha mulheres na varanda, né? Não, só tinha mulheres no casarão. No casarão, no casarão, minhas não mulheres. na varanda. Ah, ok. Na varanda, sim, a maioria eram mulheres, mas eram 3, 4 mulheres só. Assim mesmo, depois que chegaram. Não foi. Nos dias que eu cheguei, ficava eu e seu Manuel sozinhos na casa. Durante mais ou menos um mês. Eu acho interessante que as pessoas entendam isso, porque na minha visão, com relação à expansão da cultura racional, de todo o seu primeiro processo, estava vendo aquele documentário que eu te falei de 83, né? Quando é que o Chico chegou no Retiro primeiro para ajudar nesse processo. Seu Chico já estava lá. Eu acho tão importante as pessoas entenderem esse processo de criação, de construção, de organização, na verdade. É né? verdade. Você ajudou a construir, mas você chegou, em que momento que você conseguiu um espaço na administração lá de ajudar a decidir em construções, Foi direto. Ajudar na escrita, né? Foi direto. Ninguém estava lá na casa. Ele falou, olha, minha família não quer vir aqui para esse meio de mato e minha mulher não quer me acompanhar e eu quero que você assuma os trabalhos que eu vou te dando para fazer. Eu, num certo momento, falei com ele assim, nos primeiros dias, primeiras horas, falei, não, seu Manuel, faz o seguinte, escolhe uma mulher preparada, uma mulher que sabe cozinhar, que sabe cuidar de uma casa. Eu sou uma pessoa do fast food, eu trabalhei a vida toda só com desenho. Ele disse, mas você vai desenhar o que eu vou mandar. Não tinha 3 poderes, não tinha monumento, não tinha gráfica, não tinha nada. Ali era só o córrego correndo de água sem calçamento. Aí ele falou assim, não, eu falei, eu acho que eu não vou dar conta de tanto trabalho. Ele disse, vai dar sim, pode deixar que... Eu não sei cozinhar, eu te ensino. E ia para a cozinha me ensinar, porque não tinha quem cozinhasse, e eu só sabia fazer macarrão com sanduíche, né? Salsicha. E uva passa. Aí começou a equipe do seu Manuel, que já existia lá vir todas as noites, trazendo notícias, Dona Lucy, o Raul fazendo as compras, e nós fomos nos organizando ali, com 4 ou 5 rapazes que estavam lá embaixo, né, dando comida para os carneiros, que já tinha os carneiros lá, cuidando dos pássaros que iam sendo comprados, Jorginho, a turma que começou realmente comigo lá. E o Kung Fu, que era o consertador dos aparelhos eletrônicos, que era do mestre. Um microfone, que você deve ter visto o vídeo, eu gravando ali na varanda, já os amigos dele tocando violão. Jair já estava mais ou menos 3, 4 meses, tem lá a data. E assim foi. Tem um momento que você se encontrou com as pessoas, com a Isaura, por exemplo, né?
e as pessoas que contribuíram com as primeiras obras, né? E você fez esse papel também de Fiz. De A receber Isaura, as mensagens, né? a Isaura, a Marocas eram do tempo da Tenda Espírita. Elas duas participaram da cópia das primeiras mensagens à mão, lá na Tenda Espírita Francisco de Assis, em 1935, a partir de 1935. E elas, então, me pediram encarecidamente que eu as recebesse dentro da casa do seu Manuel. Então, o seu Manuel falou, Jô, manda fazer os quartinhos. Aí começou a obra. Faz os 2 quartinhos aí no fundo, que eu vou trazer a Maroca e a Cachopa. Então, elas duas passaram... Elas não perderam o contato, né? Eu acho interessante isso. Elas não perderam, porque elas mudaram para Belford Roxo tempos depois e ficaram morando nos barracões que o seu Manuel tinha lá. Que ele tinha ele sempre fazendo obra, né? Sempre fazendo os barracões para receber as pessoas. Tem uma gravação que eu comecei, a gente não continuou a gravação, ficou até a metade, mas eu recebi o contrato de locação lá de Belford Roxo. Ora, que coisa boa. Então, tem muito documento bom. Legal saber que os estudantes estavam ao redor sempre, né? Assim, acompanhando ele. Acompanhando, sempre. Nesse processo. Mas lá no... Então você começou a fazer as mensagens com ela, com a Maroca, lá no Retiro? Ou não? Não elas duas já não receberam. Nunca mais escreveram. Porque em fevereiro, março, por aí, o seu Manuel falou assim, vamos fazer a réplica agora. Aí começou a ditar direto comigo. Então, a réplica, a tréplica e o histórico, só eu que recebia as mensagens. E nos intervalos... a gente fazia os desenhos, né? A obra dos 3 poderes, isso, aquilo. Monumento, gráfica, dentista, tudo feito ali na varanda. E ele falando, faz aí um retângulo, tanto por tanto, e eu ia desenhando. Assim foi. Essa inspiração, a inspiração do monumento, toda dele. Foi alguma coisa que surgiu? Toda dele. Né? É porque, para mim, monumento era outra coisa. Monumento era uma coisa assim de Oscar Niemeyer, aquelas formas, e nada disso. Ele falou, não é nada disso. Aí falava, mas o primeiro prédio que eu desenhei mesmo foram os 3 poderes. A Casa dos 3 Poderes. Ali na varanda, aliás, com pouca luz. Uma das histórias mais lindas que você pode contar para os estudantes ouvir. Verdade. Como é que vocês foram marcar, né, lá a região lá e que vocês encontraram? Então eu desenhei a Casa dos 3 Poderes, são 3 cômodos. Um 7x7, um 7x14 e outro 7x21, com régua, sem régua T, sem nenhum recurso da arquitetura. Aí desenhei aquilo, depois ele falou, faz o rodeado da varanda com tantos metros e tal, e coloca os pilares... 3 pilares de um lado esquerdo, e 4 do outro lado. Eu falei, ô, seu Manuel, eu estudei que cada pilar tem que ter um correspondente do outro lado, para poder a viga funcionar como uma viga de sustentação. Não é melhor o senhor contratar um engenheiro para fazer esses cálculos? Não, você que vai fazer. Mas, seu Manuel, eu saí da escola há pouco, né? Tinha 6, 7 meses de arquitetura, mas sempre desenhando, desde novinha. Aí eu peguei, desenhei e falei, seu Manuel, acho bom a gente fazer uma maquete, porque fazia o desenho, depois suspendia as paredinhas e tal em acrílico. Ele disse, não tem tempo. Não vai dar tempo de fazer maquete, não. Vai ser com esse desenho aí... Né? Sempre correndo. Vai ser com esse desenho aí que você vai explicar a obra para os pedreiros, que na época nem eram pessoas gabaritadas, né? A pedreira era os meninos da obra, que eu chamava. Aí ele falou assim, não, é porque nós vamos marcar a obra amanhã, 5 horas da manhã. Eu falei, seu Manuel, mas como assim? Eu estava até sem a fita métrica, sem nada. Ele falou, não precisa, leva só o desenho. Aí eu fui com o desenho e uma meia dúzia de rapazes que estavam colaborando já na época chegaram para acompanhar a marcação da obra
dos Três Poderes. Nós subimos aquela rampa, que não era rampa, né? Era barro ainda, não tinha feito aquele cimento. E quando chegamos, tinha, dividindo o loteamento de trás da ATA, que é aquele clube que tem em cima, tinha uma série de bambus. Ele falou, ali vai ser o fundo dessa construção. Falei, tá bom, então vai marcar dali para frente, tá bom. Mas sem nenhum aparelho e sem nenhuma trena. E eu, assim, de certa forma, quando a gente está acostumado a marcar a obra com essas coisas na mão, a gente fica meio desnorteado. Ele falou, não, anda para o lado esquerdo aí. Aí eu andei para o lado esquerdo, encontrei... Ele falou, você vai encontrar uma pedra amarela. Aí eu lembrei de Rei de Angola, né? Porque eu já tinha tido contato com ele. Aí peguei aquela... Falei, seu Manuel, a pedra está aqui, do lado esquerdo. Aí ele falou, conta X passos, que eu converti rapidamente com um lápis. Meu passo tem 60 centímetros. Ele falou para mim andar não sei quanto para frente, em ângulo reto. Falei, como que eu vou saber que isso aqui é ângulo reto? Fui. Ele falou, você vai encontrar uma outra pedra. Os meninos da época acompanharam esse dia lá, o dia clareando, e eu procurando as pedras amarelas. Aí procurei a outra pedra. Ele falou, agora você vira para a direita e faz tantos passos, que no caso eu já tenho esse cálculo pronto, 100 e tantos passos para a direita. Você vai encontrar outra pedra. Aí eu encontrei a pedra. Essa pedra estava até meio escondida de barro. Eu bati assim a mão para sair aquela terra de cima e era a quarta pedra, a terceira pedra. Aí ele falou, agora para baixo encontra a última pedra. Esses 4 pontos são os 4 pontos da marcação da orbe dos Três Poderes. Então, depois é que aí nós levamos lá. Tem as madeirinhas a gente fazer, passar cordão, passar a fita métrica e tudo. Foi assim. E as mulheres ajudaram a construir, né? Eu vi uma foto do Raul, me mostrou as fotos, eu tenho as fotos aqui comigo. Cheguei até a passar em vídeo uma vez. E aí tem esse momento onde as mulheres estão passando pelo tijolos, seguinte, né? porque os carros não podiam passar pelo córrego, não tinha aquela pontezinha ali. E tinha que levar os tijolos todos, que eram depositados ali na frente do casarão, que também não tinha aquele pórtico grande, depois do portão de tela, e tinha que levar todos aqueles tijolos lá para cima. Como tínhamos pouca gente colaborando ainda, de um domingo eu falei, vi um monte de mulher andando para lá, andando para cá, fazendo comida. Eu falei, seu Manuel, eu posso pedir a colaboração das mulheres? Ele falou, pode. Faz uma fila de mulheres, do portão até a marcação da obra, e vai dando um tijolinho para cada uma, passando para frente. Então, a gente fez isso, carregamos todos os tijolos para lá, para a obra, e ficou instituído, então, o dia do tijolinho. Só de mulheres. Só, dia do tijolinho. Aí, todo mundo ficou contente. Mas, assim, eram umas 30 mulheres, né, que vinham de Belford Roxo para ver o Pai Manuel. E ajudar também. Fábio, é fundamental isso, não é, Fábio? Como é que é? Essa questão de colaboração em equipe, a colaboração? Né? Essa integração, né, dos estudantes uns com os outros nesse período, né? Se a colaboração é fundamental, é isso que você falou? Não, eu digo a forma que eles trabalhavam, né, com essa dedicação, com essa entrega. Né? Pois Você, inclusive, vê sobre a intensidade do trabalho, era um trabalho pesado, né? E as pessoas estavam tão ali satisfeitas em colaborar. Né? Ali, a gente estava tomado por uma força muito poderosa, porque ali não tinha preguiça, era todo mundo disposto e trabalhando com alegria. Era. Não é? Era. Era uma coisa assim impressionante. É impressionante. Impressionante o que nós vivemos
lá no Retiro Racional com a presença do mestre. Assim, um entusiasmo. E a gente queria mesmo era salvar a humanidade. E vamos lá, vamos trabalhar, vamos rápido, porque não tem tempo a perder, não. Quando batia o sino, 5 horas da manhã, todo mundo em pé. Para tomar café até às 6 e depois trabalhar. Eram esses 3 toques ainda nesse período? Eram 3 toques de sino? Não, ele batia, às vezes batia muito, e às vezes dava só um sinal. O sino era pendurado na varanda. Engraçado como as coisas mudam com o tempo, né? Porque até um dia desse eram 3 toques, né? Às 5 da manhã. Um para cada planta. Mas a gente aprendeu dessa forma. É por isso que a história é importante, né? Contar o que vocês viveram, para que a gente possa fazer um paralelo do que mudou, né, com o tempo, né? Pois é. Eu não lembro, assim, como eram as batidas do sino. Eu lembro que era o Toninho Silk Screen que era responsável pela... Né? Acordar todo mundo. Então tinha... 5 horas da manhã. Tinha o horário dos homens, desciam todos os homens, tinham acho que uma meia hora para todo mundo tomar o café da manhã, e os homens todos saíam para o trabalho, e logo após vinham as mulheres. Sempre separado, né, Fábio? Sempre separado. E as mulheres faziam a refeição também, tomavam o café da manhã e também iam para o trabalho. Separado. Separado. E ali... Me perguntando isso porque eu lembro que tinha... A minha memória é muito vaga nesse período, né? Mas eu lembro que as mulheres, acho que comiam ali embaixo daquele telhado, em frente à cantina velha, né? Todo mundo comia, era ali. O mesmo local. Mas não era separado? O horário. É o horário. Os homens... Sim. É de 5 às 6, as mulheres de 5 às 6 e meia. Eu lembro disso. E as mulheres de 6 e meia às 7. Por aí. Eu não lembro bem o horário, não. Mas eu sei o seguinte... Você falou em crescimento... Sim. Pode falar, Fábio, desculpa. Eu lembro que a gente saía dali para o trabalho, retornava, fazia... Meio-dia. Acho que até... 11 horas, 11 horas, né? Fazia o almoço e retornava para o trabalho. E não tinha horário para terminar, não. Às vezes, assim, numa obra, ia até 11 horas, às vezes virava. Porque naquela época não tinha luz elétrica, então a gente desligava o gerador, né? O gerador desligava depois das 10. Então, até às 10, as luzes ficavam acesas. Gerador... Nesse período não tinha luz elétrica ainda, só um gerador? Não, foi outro projeto que ele encomendou de mim, que eu fiquei... Não tinha luz elétrica. Era o gerador. E mais um motivo para a gente poder rever é que é preciso ter muito amor e muita certeza para abraçar um projeto desse, de começar a trabalhar às 5 da manhã e acabar na obra às 10 da noite. Sem dúvida. Com satisfação e alegria. Né? Ali estavam todos, ou quase todos, né, cônscios, né, da missão. Estávamos ali como cumprindo uma missão mesmo, né, de salvação da humanidade. E essa missão continua, né? Ela tem um pouco mais de força no meu pequeno entendimento da fase racional. Eu acho que ela tem mais força no período de vocês, sabe, no período dos anos 70 e 80, porque eu acho que vocês estavam muito mais dedicados, muito mais... Talvez pela presença dele, eu não sei se o X da questão é a presença física dele, né? Mas, falando, por exemplo, das cartas, né, do crescimento da cultura racional, eu estava vendo um documentário que vocês tiveram que encomendar uma máquina específica para poder atender o correio, porque o correio já não dava mão. Né? Verdade. Não tinha. Como é que foi isso, né, desse crescimento? Porque eram muitas secretárias, então a gente pegava uma lista telefônica e pegava os endereços da letra A, B, C, D, e batia o selo para colocar dentro o prospecto,
para poder enviar. Então, era pilhas e pilhas durante o dia, né? Feito pelas meninas, lá atrás da varanda do seu Manuel. Não tinha aquelas varandas ainda, aquilo foi construído depois. O Wilson, com relação assim, ao entusiasmo da época, né, que é diferente de hoje, quer dizer, mais ou menos diferente, não é tão diferente assim, não. É devido, eu acredito, né, que é devido ao fato de como é que o seu Manuel veio nos conduzindo, porque ele, de uma certa maneira, ele nos conduziu pelo temor no início. Verdade. Né? E a gente foi amadurecendo, crescendo racionalmente, e ele foi dando os complementos, né? Então, do conhecimento. Então, quando ele começou a dizer para nós que existiam 7 eternidades para o desenvolvimento da imaginação, 7 eternidades para o desenvolvimento do pensamento, e mais 7 eternidades que ainda, né, passaremos para o desenvolvimento do raciocínio, eu acredito que muitos esmoreceram diante dessa... Entendi. Porque a expectativa nossa, no início... Era ver o raciocínio ativo. Era assim, não, daqui 30 anos está tudo resolvido, isso aqui já é um paraíso racional. É verdade. A gente não tinha alcance, maturidade, alcance, né, para entender como é que é uma evolução natural da natureza. Sim, sim. Né? E ele veio dando para a gente em gotas, né, em doses homeopáticas, e quando a gente já se encontrava pronto, aí ele complementou, não é? Então, muitos ficaram desanimados, mas outros não. É porque eu acho que esperam uma mudança que ela não depende, né, deles. Eles achavam que era uma mudança externa, né? Estava lendo sobre isso no programa anterior que eu gravei, falando do 14 da réplica. Você vê que ele já vem pedindo alguns princípios básicos, que já é uma coisa que já deveria estar fazendo, para estar preparado para a próxima etapa, né? Sim. Quando você falou no início do programa que as pessoas são diferentes, né, e têm entendimentos diferentes, eu sinto, e tanto é que eu estou ajustando aqui a minha fala do programa anterior que eu gravei. Eu estava fazendo a leitura do 14 e no meio da leitura eu senti uma energia muito forte. E eu cheguei a falar no programa gravando, né? Falei, olha, eu estou sentindo algo aqui enquanto eu estou lendo. Então eu acho que é muito mais o teu estado vibracional. Cada um tem um tempo. Sim. Então pode ser que uma pessoa consiga em 1 ano, e eu sei que tem pessoas que conseguiram isso. Sim. Porque eu vi algumas coisas, viu, Fábio? É verdade. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Eu não sei dizer se eram habitantes do mundo racional ou não nesse exemplo específico. Porque eu tive outras provas mesmo de provar que eram habitantes do mundo racional. Eu perguntar e provar para mim que era. Eu estava numa fila de umas, eu não sei dizer em número, mas lá da cantina, para subir para os 3 poderes num desfile tipo de fim de ano, cercado de pessoas, e uma pessoa lá em cima, lá nos 3 poderes, lá onde estão as escadinhas, né? Ela me viu, porque eu percebi a presença dela, desse ser, né, dessa pessoa, falando com uma outra pessoa lá, e ela lá de cima se ligou em mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu fosse falar de mediunidade, as pessoas que praticam a mediunidade vão entender que existe esse contato, essa comunicação, né, entre pessoas, né? Mas na cultura racional é tão discreto, e até por questões digamos, de ética racional, que a gente guarda algumas particularidades para si. Sim. Então a gente não sai falando, olha, eu consegui aqui
a imunização racional, mesmo porque é proibido, né? A regra é clara, né? A gente tem que guardar para si, é uma coisa pessoal. Então é muito difícil para você medir quantas pessoas evoluíram, quantas pessoas estão numa fase tal, numa etapa tal, né? Eu conheci pessoas que conversei dentro do retiro, Fábio, que olhavam para mim um pouquinho acima da minha pineal, né? Na altura do chakra mesmo, coronário, e eu senti que a pessoa fazia uma leitura da energia que estava ao redor, entendeu? Eu senti, enquanto ela olhava, eu sentia a vibração. Então eu vi algumas coisas assim de algumas pessoas incríveis que não falavam nada, que eram discretas. Então você dizer, resumindo isso que eu estou querendo dizer, você ouve uma resposta dizendo que vai custar 7 eternidades, né, bilhões e bilhões de anos, para que a gente atinja uma etapa. Se você não tiver essa determinação em você, que é o assunto do 15 da réplica, né, de estar dedicado, de estar sintonizado, de estar realmente focado na sua meta racional, você vai desistir. Né? E não foi o seu caso na ilha lá, que você se afastou, não foi o caso da doutora Jo, né? Vocês se dedicaram uma vida inteira para isso. Pois é, e eu sinto o seguinte também, que o tanto que está tudo evoluindo racionalmente. Eu vejo assim, por exemplo, na época nossa, lá no Retiro Racional, a gente era muito infante, muito bebezinho. Muito ingênuo. Né? E o tanto que a gente cresceu com o jeito do seu Manuel ensinar, né? Que é na tora. Na tora. Ele não alisa, não. Ele mostra... Mostra mesmo. Mostra a realidade nua e crua, né? E foi isso que ele nos mostrou também. Mostrou a nossa vulnerabilidade, tanto que a gente ainda é sonhador com a matéria, tanto que a gente ainda está iludido pela matéria, né? Porque depois da gente ter alcançado aquele estágio que eu considero maravilhoso, né, de entendimento ali naquela comunidade, eu vendo assim um monte de gente largando os livros, né, abandonando e blasfemando, entrando em choque com tudo que ele estava ensinando. E falando da vida particular dele, coisa que ele nunca viu. Então, assim, foi uma coisa assim muito forte para todos. Mas seria para você um processo seletivo? De aprendizado, de crescimento. Né? E seletivo também, porque ali muita gente fez dívida, muita dívida. Né? Sim. E outros não, outros falaram, não, vamos ter calma. Eu fiz uma gravação do relato da Nilza, que eu acho belíssimo, por sinal, o texto dela. E ela faz uma leitura, ela escreve, né, sobre essas experiências dela. Ela fala que, eu não lembro direito do questionamento dela, que ela meio que se questiona como é que pode, né, que as pessoas não compreendam a beleza de tudo isso, e no relato dela o mestre diz, e muitos vão me trair. Né? Algo assim, eu não lembro do texto. Então você percebe que as pessoas, às vezes, mais próximas, que têm tanto conhecimento, às vezes não percebem as coisas mais óbvias. Né? É verdade, é verdade. Nessa trajetória a gente se espanta com muita coisa. Há pessoas assim que a gente acha que é inteligente. É verdade. Né? Não é? E de repente você vê que cabeça dura. Sabe? Então, assim, na maioria são pessoas que ainda estão tomadas pela ilusão da matéria. Porque é muito forte, é muito poderosa a força magnética, porque essa força é que nos fez, né? Que nos gerou. Então, assim, se a gente não for obediente, persistente, paciente, a gente não vence a jornada, não. Agora, se a gente for obediente, persistente, paciente, a gente vai trilhando, vai seguindo com calma, devagarzinho. Passo a passo. E vai melhorando aos poucos.
A gente olha para trás e olha assim, nossa, como é que eu era? E hoje como é que eu sou? E muitos estão nesse estágio de já ter raciocínio em desenvolvimento. E assim, viver sem dúvida. E viver sem expectativa, né? Inclusive expectativa de se ligar no mundo racional. De tempo também. Não pode ter, não. Olha, você imagina aquela frase, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Eu acho que o fato de você continuar semeando, você continuar fazendo a sua parte, e sem esperar o resultado, ele é impressionante quando você enxerga, não é verdade? O resultado. É verdade. Ele chega de surpresa, ele bate na porta sem avisar, né? É verdade. Eu já tive muitas surpresas, mas muitas, da graça do racional superior na minha vida. Mas muitas, né? Eu acredito. Muita mesmo. Então, assim, esse negócio de dúvida, cá comigo não existe isso não, sabe? Há muito tempo, desde que eu saí lá da ilha, sabe? Já não existe mais isso. E eu estou tranquilo na estrada racional, sabe? Para mim, que bom. A vida se torna bela, né? Porque a gente, sendo útil, não sendo parasita, né? A gente trabalhando em prol da evolução da humanidade, é o que importa. É o que importa. É verdade. Para quem está ouvindo, o Fábio e a Jo, eles estão aí já numa jornada de divulgação racional, não só em jornal impresso, mas em televisão também, né, Jo? Quantos anos você passou na televisão aí, fazendo programa de televisão? Foi na Record, 15 né, anos. 15 anos o programa ficou adolescente. Fora na Record, né? Fora a Record. Fora a Record deve fizemos ter sido uns 2 anos, né? Fizemos Bandeirantes, fizemos Record, fizemos várias televisões. 17 anos de televisão, né, Ju? Foi, por aí. Programa Luz da Razão. E eu tive também uma trajetória em Belém do Pará, né? Eu tive um programa lá em Belém do Pará, a TV Guajará, chamava Informe Racional, uns 2 anos ou 3 de programa. Mas foi na TV ou foi na rádio? TV. TV também. TV. Legal. E a gente está falando de uma participação num canal de televisão rede aberta, né? Por exemplo, quando eu tive uma conversa com a Rede TV há uns anos atrás e fechei um acordo com eles para fazer um programa de cultura nacional todo domingo, de 5 às 5h30, né? Em rede nacional. Eu tenho esse e-mail até hoje. E aí, a gente está falando de um custo alto, sabe? Televisão é realmente um investimento pesado. Só nesse programa, por exemplo, era 20 mil reais por domingo, né? Tudo bem, a rede nacional tem uma visibilidade boa, né? Que era a Rede TV. Mas então, quando a gente fala de televisão, não é só o fato de participar, mas é o fato de colaborar, esse investimento em propaganda e marketing, né? Que o Fábio tem feito e a Jo também. É verdade. Como é que surgiu o Jornal Racional lá no Retiro? Perdão, Fábio, eu não ouvi. Como é que você falou? Eu atropelei você, desculpa. Pode falar. Pois mas eu já esqueci o que eu ia dizer. Eu quero dizer que surgiu o Jornal Racional lá no Retiro pela necessidade de informar o andamento da cultura racional em todo o país. Porque nós tínhamos correspondentes do Racional Superior em cada estado, em alguns estados do Brasil. Então, aos domingos, se fazia a caravana e tal. Quando chegava à tarde, iam todos para o Retiro, e lá a gente começou o Jornal Racional falado. O seu Manuel ditava o texto, eu às vezes escrevia o texto, começou falado. Mas começou a se sentir a necessidade, aí entra aqueles aparelhos, o videotape, né? Ele era falado, mas não era gravado. Não era gravado, não. Ficava internamente. Internamente. Né? Mas aí começaram a vir pessoas e tudo, e os videotapes. Então, até o Fábio recebeu um equipamento para cada pessoa que estava correspondendo ao Racional. A gente mandou o equipamento para que eles fizessem uns vídeos
e mandasse toda semana para o retiro, lá a gente editava. Daí depois, que a gente já tinha adquirido as máquinas, que é outra história maravilhosa. Mas o jornal... Aí o jornal escrito. Ah, ele veio depois? 77. Ah, Foi 1977. Primeiro foi só falado, interno. Ali, né? Depois na cantina, veio, né? Depois veio os equipamentos, vieram, né? Nós compramos vários, distribuímos entre os que estavam correspondendo nos outros estados e passamos a receber. E também aí a gente fez uma rede interna de televisão, né? Verdade. Então foi evoluindo, é assim. Foi em que ano que começou o jornal? O jornal escrito foi em 77. Outro dia eu estive vendo. Alguém me perguntou. Então foram 10 anos, praticamente, né, de jornal. Em 87... eu saí. 87... Eu saí, terminou. No que eu saí é que terminou. Verdade, eu lembro desse período do término, de uma pausa, acho que uma tentativa de retorno durante alguns anos. Até depois de 91 também, né? Eles tentaram voltar, mas parou o JR mesmo. Dificuldade, quem né? inaugurou foi a Tânia, né? Foi a Tânia que fez a abertura do jornal, né? Primeiro, né? Eu acho que foi a Tânia do Dalcídio que começou falando, né? Sim. Aí, depois eu escrevia, junto com as meninas lá na varanda, os editoriais e os relatos que chegavam por carta. A gente datilografava tudo e fazia a montagem do jornal mesmo à mão. Não tinha esses recursos de hoje, pronto. Era feito à mão, ali na varanda, com letra 7 e desenhos nossos. Desenho do Mariano, desenho meu, desenho das pessoas. Bem artesanal. Viu? Artesanal, a gente montava as páginas e depois ia já para a gráfica, né, para fazer a impressão. Pronto. Eu tenho os registros porque o Porfírio me deu, né? O Porfírio. Tá. Do CD do Jornal Racional. E recentemente também a nossa irmã Sônia me ajudou também a rever. Nós conseguimos com a... Agora fugiu o nome dela, meu Deus, ela gravou com a gente. Ela tem uma espécie de uma pasta, né, com todos os jornais, aí ela passou para a Sônia e a gente começou a rever isso, escanear de novo os jornais antigos. Né? Isso. Mas esse jornal impresso e o jornal em vídeo, ele se tornou uma referência para o Brasil inteiro, né? Sim. E integração também, né? Que havia em função desses veículos, né? Porque aquelas fitas de VHS que eram produzidas lá no Retiro Racional, depois eram enviadas para os correspondentes, né? Por exemplo, eu recebia lá em Belém, aí eu passava para a turma toda lá. Então a gente ficava ligado, acompanhando os movimentos lá no Retiro Racional, além do jornal racional escrito. Então tinha esse veículo, né, de integração, que hoje faz falta, né? Muito. Muita falta. Tá tudo disperso. E, inclusive partiu para o internacional também, não é? Na época, sim, teve muitos eventos, né, na época, internacionais. Nova York. Nova York teve Argentina também. Uruguai. Uruguai não lembro, mas teve muitos eventos. A gente organizava as viagens internacionais. Essa participação dessas viagens foi uma sugestão dos estudantes ou o próprio mestre mesmo que orientou? A orientação era quase toda dele mesmo. Ele deixava a organização para a gente, mas falava, manda o pessoal para Nova York. Aí a gente organizava uma equipe que podia ir e tudo. Comprava as passagens de avião, cada um comprava a sua, como uma forma de colaborar. E levava os livros em inglês. E se a pessoa chegasse até ele e consultasse, sugerisse... Ele aceitava. Aceitava, muitas vezes. Deixa eu fazer uma pergunta com relação ao livro em inglês, que você falou sobre o inglês, eu lembrei do livro em russo. Como é que foi aquela participação no retiro de uma senhora que teve até um jornal racional em vídeo que falou sobre isso,
e mostrou ela, né? Veio uma pessoa da Rússia. E como é que surgiu essa tradução do russo? Você lembra de como foi? Bárbara Ivanova, o nome da mulher. Algo assim. Ela morou há um tempo no Brasil, veio no Brasil, conheceu a obra e levou para lá. E de lá mandou a tradução para nós. Ah, é? Uhum. Do russo. Só que foi justamente na época em que eu já não estava mais participando ativamente, já estava de saída, então não sei se publicaram. O que eu publiquei não mesmo foi... Porque eu cheguei a ver as das fotografias feitas na gráfica, a Regina me mostrou na época, né? Uhum. E continuou do mesmo jeito desde aquela época. Continuou do mesmo jeito desde aquele tempo. Mas, e o inglês, quem foi que traduziu lá? O inglês, tinham vários tradutores lá, porque muita gente sabia falar inglês. Então, foi traduzido por aquela turminha que fez também espanhol, que frequentava o retiro. Aí depois foi feita uma revisão por alguém que chegou de fora. Mas o inglês foi... A primeira tradução mesmo foi espanhol. Vocês tiveram as viagens nos países ao redor, na América do Sul, então acho que isso contribuiu com a divulgação. E tinha E qual era o planejamento de vocês para a questão política dentro do Brasil? Vocês receberam o Maluf lá, receberam vários presidenciáveis, né? Ultimamente já recebíamos senadores, deputados, presidente de Câmara, e Roberto Campos, e muita gente de Brasília frequentava lá. Ia, com frequência, conversar com o mestre. Mas com a intenção de resolver os próprios problemas. Mas teve deputado federal, deputado estadual, prefeitos, vereadores. Inclusive, o seu Manuel, ele fez com que a gente, uns tantos, né, se inscrevesse num partido político. Foi. E se candidatasse. Então, em todos os estados do país. Ele fez esse trabalho, né, de político. E era um partido só específico ou cada um podia escolher o que quisesse? Cada um escolhia. Não, era específico. Era o partido cristão, né? Democrático Cristão. Partido Democrata Cristão. PDC. Em todo o país. Porque as pessoas desse partido iam com frequência no retiro. Os presidentes, os chefes lá. E assim ele foi atraindo, né, outros políticos, né? Então, assim, a casa era muito frequentada. Por políticos. Verdade. Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. E o seu Manuel recebia todos e votava em todos. Né? Disse que é para votar em todos. Ele não tinha partido, não. Falando de política, que eu acho que é um dos assuntos mais complicados hoje, né? Hoje em dia, não só no Brasil, né? Eu acompanho muita política nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, está muito ruim lá também. Então eu acho interessante que ele tinha essa visão. Essa visão e esse respeito também, né, entre os... Ele sabia, né, o que cada um queria e sabia o que era importante para os estudantes. Né? Porque ele quis, né, levar a cultura nacional ao topo, né? Ao auge. Ao auge, né? E para isso... Precisava da participação dos políticos. É fundamental, né? Que era um bloqueio, na verdade, né? A questão interna, né? Se era um bloqueio? Não. Não dos políticos. Eu digo assim, conseguia a participação em alguns locais, você precisava da política, né? Para poder avançar, não é isso? Sim. Mas a gente ia muito naturalmente, né? A gente navegava como um barco, né, que vai caminhando conforme as ondas. As orientações dele. Né? Sem pressa. Sem pressa. Caminhando. Todo mundo participando, se tornando mais capaz, né, de divulgar. O objetivo era sempre divulgar a cultura racional. Wilson, vamos encerrar? Vamos?
Sim, sim. Eu não tenho limite de tempo aqui. Mas eu agradeço demais. É óbvio que eu tenho um zilhão de perguntas para fazer. Não, mas a gente pode ter outra oportunidade. Sim, vamos continuar outra. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, ouvir uma música e voltamos rapidinho. Estamos apresentando Encontro com a Razão, com Fábio Moreira, Joaci Cortes e convidados. Estamos de volta com o nosso Encontro com a Razão aqui na sua web rádio União Racional, a voz do terceiro milênio. E aqui quero deixar o nosso convite para que você, ouvinte, acompanhe a nossa programação especial diária, que é a seguinte. Às segundas-feiras, o programa Brasil Racional, apresentação de Mascarenhas, Francisco e Nelson, das 20 às 21 horas. Ainda na segunda-feira, das 21 às 22 horas, o programa Conexão Racional, com Gilberto Ori, direto do Japão. Às terças-feiras, das 20 às 21 horas, o programa Nova Era, apresentado por Marcos Lopes e convidados, direto de Aracaju, Sergipe. Às quartas-feiras, das 20 às 21 horas, o programa do Brasil para o Mundo, apresentação de Sueli Simão, direto de São José dos Campos, São Paulo. Às quintas-feiras, temos o programa Portal Aberto, das 20 às 21 horas, apresentação de Orestes e equipe, direto do Rio de Janeiro. Às sextas-feiras, o programa Brasil Racional, das 20 às 21 horas, apresentado por Mascarenhas, Nelson e Francisco, direto dos estúdios da Web Rádio União Racional, em União, Piauí. Aos sábados, das 20 às 21 horas, o programa Encontro com a Razão, com Fábio Moreira e participação de Joaci Eneida Cortes e convidados, direto de Goiânia, Goiás. Aos domingos, o programa Palavra de Mulher, com Helena Barbosa, das 20 às 20h30. Logo após, o programa Luz da Razão, com Joaci Cortes, das 20h30 às 21 horas. E logo após, nós temos o programa Informe Racional, apresentação de Neuza Bahia, das 21 às 21h30. Muito bem, eu quero dar os parabéns à cidade de União, Piauí, que hoje comemora 9 anos de legalização do Dia da Cultura Racional na cidade. Iniciativa do nosso amigo
Mascarenhas. Então, parabéns à cidade de União, que hoje está em festa, com a banda União presente na cidade. Desejo a todos uma vibrante comemoração. Assim chegou a hora da nossa despedida. Não é isso, Ju? É isso. Eu sempre trago alguma essência das mensagens que a gente absorve na semana. E hoje eu quero dizer que o viver desconhecido de si mesmo é um realejo que toca noite e dia desde os tempos de outrora. É a mesma música e que nos leva a refletir sobre a importância de saber o porquê se vive aqui e desde o primeiro respirar nesse mundo condenado ao sofrimento e à morte. Daí a importância de frisar mais uma vez que esse saber está na Terra e que mistério se faz darmos uma oportunidade a nós mesmos de conhecer a cultura racional dos livros Universo em Desencanto e passar a conhecer a si mesmo e a viver sem essa condenação. E assim encerro mais um encontro com a razão, pedindo aos guias e protetores do reinado da Umbanda do Astral Superior fazer o que for necessário por todos, afastar os inimigos visíveis e invisíveis, levar a todos a paz, a saúde e o sossego. Peço ainda a Divina Providência iluminar o caminho de todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Salve! Salve! A Web Rádio União Racional apresentou o programa Encontro com a Razão. Apresentação Fábio Moreira, direto de Goiânia. Agradecemos sua companhia e esperamos você no próximo programa. Assim se apresentou de Assis, racional superior. Ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Oh, Francisco, assim se apresentou de Assis, racional superior. Ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. De conhecer foi a maior felicidade. A sua força trouxe a paz universal. Sua virtude, amor e simplicidade. És o patrono querido da cultura nacional. O teu prazer é o amor e a humildade, perdão, justiça e bondade. Deixou saudade por onde caminhou, paz e fraternidade com seu verdadeiro amor. Oh, Francisco, assim se apresentou de Assis, racional superior. Ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Oh, Francisco, assim se apresentou de Assis, racional superior. Ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz.
seu olhar é como o sol que brilha e irradia tanta luz, tanta emoção. A sua voz faz reinar a harmonia, é a estrela que brilha, a imunização. Foi tão grande esse amor fraternal, falava aos pássaros, com peixes e animais. Toda a riqueza ele expressou, viveu com simplicidade, com seu verdadeiro amor. Oh, Francisco, assim se apresentou, dia assim, nacional superior. Ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Oh, Francisco, assim se apresentou, dia assim, nacional superior. Ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Eu me sinto tão feliz. Eu me sinto tão feliz. Este velho mundo é uma consequência de um outro mundo de paz, amor e razão. A desobediência foi a grande causa